representava uma grande enfermidade, para que logo, imediatamente, acudissem os médicos, a saber o que eu tinha, como se sua santidade não pudesse ser tratado como qualquer outro homem. Deus sabe o meu martírio. E é por isso que eu não padeço, na erraticidade, Deus sabe. Enquanto gemia um pobre encarcerado, ao peso dos grandes crimes, enquanto, no leito do hospital, moribundo, padecia um ser, que implorava a misericórdia de Deus, enquanto a viúva suplicava, pelo amor de Deus, uma esmola que mitigasse a fome do seu pequenino, enquanto a mendicância crescia a olhos vistos, reclamando asilos, recolhimentos, casas de caridade, enquanto tudo isso faltava, eu nadava no ouro, no meu palacete, hoje chamado Cidade do Vaticano. Para lá era canalizado todo o ouro do mundo, como, ainda hoje, continua a ser. E a pobreza passar miséria, enquanto o Papa tinha todos os cuidados, nada lhe faltava, tinha uma polícia secreta, para levar o seu último desejo, tinha os camareiros, a procurarem beber-lhe as palavras, nos mais humildes gestos, tinha, afinal de contas, uma corte inteira de servidores, como se fosse ele um potentado, na terra. Mas, tudo isso eu abominei, de nada disso me vangloriei, nunca senti na alma vaidade por essas coisas, nunca me senti rei, sempre me senti pequeno e sempre orei só, porque, quando a minha prece se elevava a Deus, eu não tinha ambiente, perto de mim, para orar, era preciso que estivesse só, eu e a minha consciência, aberta diante de Deus. E, graças a Ele, recebi, em tempo, o perdão. Eu pedi a Deus perdão, por haver ocupado aquele solio, que me queimava, que me fazia mal, que me constrangia até que, afinal, Ele, em sua alta sabedoria, em sua clemência, me chamou para esse além onde estou. Glória seja dada a Deus. Sede humildes, meus irmãos, sede sempre humildes. Sabeis que humildade era a principal virtude do Cordeiro Imaculado de Deus. Sabei que a humildade foi a virtude primordial da Virgem Santa, Mãe de Jesus. Deus abomina o orgulhoso, Deus exalta o humilde. Glória seja dada a Deus. Sarto. Ver e ouvir. São palavras de Jesus nos seus evangelhos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, quem tem olhos de ver que veja. São igualmente palavras de Jesus, aquelas que se referem aos endurecidos de coração, que têm olhos mas não veem, porque não querem ver, que têm ouvidos, mas não querem ouvir. Quando o Divino Mestre proferiu sentenças desse valor, que poderemos nós acrescentar a esses dizeres? Certamente que nada. Podemos apenas dizer que as palavras de Jesus outrora são perfeitamente razoáveis nos tempos atuais. Há quem tenha olhos para ver e não queira ver. Há quem tenha ouvidos para ouvir e não deseje ouvir. Direis vós: como pode um homem ter o sentimento da audição e deixar de ouvir as palavras que o Cristo proferiu? E como pode aquele que tem o dom de ouvir, deixar de escutar aquilo que se escuta? São expressões estas, meus amigos, figuradas. A linguagem que Jesus usava perante os homens daquela época, era ordinariamente por parábolas. Jesus usava sempre frases desse jaez, que tinham sentido não difícil de interpretar. É sabido que quem tem ouvidos em boas condições, naturalmente ouvirá, mas o que se quer dizer, é que a doutrina que não agrada ao homem, a esta o homem cerra os ouvidos e as leis que se lhe apontam como verdadeiras, ele não quer enxergar. Fecha os ouvidos, cerra os olhos às causas concernentes à vida transcendental, às verdades vindas de lá, e ao caminho traçado pelo Divino Mestre. Insensato, o homem a tudo isso rejeita, não ligando importância aos interesses espirituais, de forma que, deve enxergar e não vê, deve ouvir e não escuta. Aos que têm a boa vontade de compreender as coisas do plano superior, podemos dizer: abri os ouvidos para ouvir, aproveitai os olhos para ver. Quantas vezes,
A doutrina belíssima do Evangelho explanada pelos guias espirituais, condenando este ou aquele vício humano, vibrando, em frase concisa e clara, tal ou qual pecado, desagrada ao possuidor desse vício, desagrada o pecador. Falar de moral ao indivíduo que não sabe viver dentro dela, não pode ser agradável. Dizer para um homem sem probidade que abandone essa linha de conduta imperfeita e venha para o caminho reto que conduz a Deus, o caminho da simplicidade, da verdade, da justiça, da probidade, da pureza, não pode ser-lhe agradável, porque ele não quer abrir mão daquele desejo, ele quer continuar tal qual é, ele quer aumentar riquezas na terra, muito embora esses tesouros sejam o preço da sua honra, da sua dignidade. São estes os tais que tiveram ouvidos, mas não para ouvir, tiveram olhos, mas não para ver e assim são surdos e cegos voluntários. Cada um, a seu belo prazer, quer modificar a doutrina do Divino Mestre e adaptá-la aos seus costumes, aos seus pendores, fazendo aquilo que lhe apraz. Também os fariseus daquela época não amavam ao Mestre, não gostavam dele. Mas não gostavam dele, porque a sua própria presença era uma reprovação à vida que levavam, de hipocrisia, de falsa piedade, de falso amor cristão. Eram homens que oravam em plena rua, eram homens que baixavam as suas cabeças e cruzavam as mãos sobre o peito, para que, outros que vissem, dissessem que aquela atitude era de homem fervoroso, temente a Deus. Mas o olhar suave e, no entanto, severo do Divino Mestre perscrutava o íntimo das consciências, descobria lá dentro nifando o vício da falsidade e destruindo a piedade em sua raiz, deixando tão somente viver naquele peito sentimentos de inveja, de baixeza e hipocrisia, e Jesus, pela sua própria palavra, os condenou. Nos dias de hoje, quantos chamarão de mistificação, de falsa, a palavra que vindo do alto, caustica a chaga do seu próprio coração? Quantos fecharão os ouvidos para não ouvir a reprovação que vem do além? Mas os crentes espíritas, confiantes em Deus, sinceros na expressão do seu culto, aceitam de boa mente as palavras que vêm de lá, porque trazem verdades, e lhes apontam a chaga do seu pecado, mas também lhes apontam o remédio, a cura para estes males. Apontam o erro, o vício, mas também lhes ensinam o caminho da virtude. Tudo quanto vem do além tem a sua significação. Toda palavra que vem do alto para ferir suscetibilidades humanas, tem a sua utilidade porque caustica, mas no fundo traz remédio para extirpação completa desse câncer maligno, que corrói a criatura nos seus dons mais sagrados, destruindo a piedade, destruindo a caridade, deixando que em seu lugar prolifere o vício, a maldade, a inveja. Ó, meus amigos, tende ouvidos para ouvir e tende olhos para ver. Não sejais como aqueles de quem disse o Divino Cordeiro, eles têm olhos mas não veem, eles têm ouvidos mas não ouvem. Perdoai a minha palavra humilde. Tinha que vos falar, tinha que dizer algo sobre esses erros, ai de mim, nada podia dizer, enquanto que daquele, do Cordeiro Imaculado, Jesus, há sempre palavras de verdade para transmitir aos homens. Deus vos inspire e vos dê a faculdade de saber discernir entre o bem e o mal, separando aquilo que é verdadeiro, aquilo que é necessário. Deus guarde a todos vós. Irene. Bem fazer. A luz do Senhor ilumine o ambiente que vos cerca. Não somente neste instante, em que vos reunis sob a proteção dos bons espíritos, para realizar a vossa sessão de sexta-feira, como também em todos os instantes da vossa vida, essa luz vos esclareça para o discernimento das coisas sãs. É muito necessário, meus amigos, que o espírita compreenda que papel desempenha na terra. O espírita é um homem que não pode viver, como vive a maioria dos homens, despreocupados das coisas sérias, isto é, que concernem a vida espírita. Há homens dignos, há homens honrados, sérios, que se preocupam com assuntos de importância, mas dessa importância relativa às coisas da matéria. O espírita, porém,
Deve cuidar do que concerne à fé, ao bem do seu espírito, educando a sua inteligência, o seu pensamento, o seu caráter, com vistas ao futuro que o espera além. O curso dos acontecimentos na Terra tem origem no mundo invisível. Como sabeis, lá é o mundo das coisas, das origens. Aqui, o mundo dos efeitos. O homem deve viver de acordo com a intenção, a intuição, a instrução que possa receber do além, enfim, com a sua consciência, inteligente acima dos preconceitos da Terra. Eu explico melhor. Quem na Terra procura orientar-se somente pela regra do bem viver terreno, procurando fazer bem a si e os seus, não criticando ninguém, não lesando ao seu próximo, considera todas essas coisas próprias do seu caráter, porque para cumpri-las, não necessita vencer obstáculos da sua própria natureza. Quem assim vive, supõe viver bem. E raciocina, desde que não faço mal a ninguém. Desde que procuro viver de acordo com a minha consciência, que os meus nada falte, porque o meu braço é suficiente para sua manutenção, eu me considero uma criatura dentro dos princípios que, não direi cristãos, mas, ao menos, são comuns aos homens de bem. A ninguém faço mal e vivo, até que um dia tudo acabará. Então, viver bem no seio da humanidade é tão somente olhar para si, para sua família, para certo número de parentes, prodigalizando para essa gente, para esse núcleo, criado por si mesmo, todo o bem possível, trabalhando com honestidade, mas quanto ao movimento do resto do mundo, indiferente. O homem compreenda que do seu próprio pensamento resulta uma corrente fluídica, que pode beneficiar ou maleficiar o lugar até onde possa alcançar. O espírita tem por dever ser útil a todos, e não ser útil se unicamente aos seus. É preciso que essa utilidade, que de si parte, possa beneficiar a outrem. É preciso que o espírita na sociedade seja um elemento bom, um elemento vitalizante de energias para o bem. É preciso que o espírita desenvolva a sua missão de tal forma, que possa angariar simpatias para a doutrina que professa. A criatura espírita tem o dever de procurar diminuir o trabalho pesado do seu próximo. É preciso buscar meios de oferecer esse trabalho às famílias, é preciso arranjar meios e modos para que o lar faminto seja abastecido, procurando diminuir a miséria. A tendência do homem é restringir a sua ação tão somente a si próprio, passando indiferente ao que possa suceder aos outros. Esse não é, porém, o objetivo do espírita, cujo pensamento não deve ser assim restrito. Eu não sei se me estou fazendo compreender, pela pouca prática de dizer as coisas aqui no vosso meio, mas, se bem que poucas vezes tenho vindo, aqui estou. Pelo menos de uma, me recordo, aqui estive. Não posso garantir se uma vez ou duas eu falei, mas pelo menos de uma eu estou certo. Meus amigos, cogita-se em espiritismo de uma propaganda mais intensa. Reuniões têm a vida em que se procura até fazer um recenseamento do número total de espíritas no Brasil. Tudo isso para que se saiba se a fé está firme e quantos estão resolutos a se mostrarem realmente espíritas, de verdade. Eu vos digo, porém, esse recenseamento feito em tempo de paz, terá um resultado verdadeiramente admirável, porque muitos espíritas realmente existem no Brasil e todos esses de muitas palavras, naturalmente, correrão a se inscreverem, mas se, repentinamente, houvesse numeroso grupo contra vós, se realmente houvesse uma perseguição, como nos tempos antigos, ninguém pensaria nisso. É fácil navegar em mar de rosas, mas o mar revolto é para o marinheiro capaz de o navegar. Por isso aconselho que o espírita deve quanto antes tornar-se um foco ardente de espiritismo pelos seus atos, pela sua palavra, pela sua ação, pelo seu modo de agir, pela sua conduta, e de uma vez abraçar o mandamento da doutrina bem orientada, que ordena o bem fazer, maneira única de provar a superioridade do espiritismo sobre os outros credos. A propaganda pela imprensa, em campo honesto de discussão, é bom que seja feita, mas estas coisas pequeninas, que vão ferir fundo a doutrina que visa a paz,
O sentimento fraterno que deve existir entre irmãos vão fora dos preceitos de espiritismo. No entanto, é comum ver-se entre as senhoras repetir-se, servindo de conversa, o pecado dos seus irmãos, e entre os homens, a desconfiança, a falta de sinceridade, de forma que, o que é verdadeiramente espírita, quando se encontra com outro, não sabe se tem diante de si um verdadeiro irmão. Receia errar. Eis porque as melhores mentalidades estão fora do espiritismo, creem, mas não se sentem com coragem para se manter no rol dos espíritas, por causa dessas constantes rixas que existem e que tornam a religião antipática. Para que viver sempre assim? Por que viver sempre de má vontade, uns para com os outros? Daí essa falta de fraternidade, esse modo de agir contrário às leis evangélicas. Por quê? Espiritismo traz paz, traz adiantamento, traz progresso, traz bênçãos e vós deixais de as receber, por causa dessa maneira de proceder. Fracassos. Por que dizer que não os há? A cada passo se denota um. E sem fazer alusões, vós sabeis que praticamente há fracassos verdadeiramente colossais. Por quê? Porque a religião não é formada no âmago da consciência do indivíduo, porque o espírita ainda não conseguiu vencer o homem velho, para fazer dele surgir o homem novo. Mas, nunca é tarde, é bom principiar. Mais cristianismo, mais devoção, mais princípios de caridade, mais tolerância para com os outros e mais coragem na fé, a fé que ainda é fraca, para amparar as criaturas nos momentos tristes da vida. A fé é bruxuleante, é lâmpada que está prestes a se apagar. Eu não sei se vós gostastes ou não da minha visita hoje aqui. Mas, é observação. Eu vejo que há pessoas aqui no salão, verdadeiramente religiosas que tomam o seu passe reverentemente, esperando de Deus o bálsamo que o Espírito lhe possa transmitir, oferecendo aquilo que o médium às vezes indiferentemente o faz. Outras, porém, muitas vezes até é preciso fechar a janela, porque o seu olhar devassa até lá dentro. Este passe não tem valor. O passe sem fé, sem religião, é prejudicial. Já fui médium de passes, muitas vezes senti a influência daqueles que vinham recebê-lo. E por isso, venho falar, ainda hoje vejo, ainda hoje percebo. O próprio médium vai para ali por um hábito. Eu sempre o fiz religiosamente, cumprindo o dever de espírita, sabendo que recebia do espírito fluido que transmitiria aos meus irmãos. Portanto, vamos assistir às nossas sessões, corrigemo-nos destas coisas todas, sendo lá fora verdadeiramente espíritas, dando aqui dentro um exemplo frisante de uma criatura crente que cumpre o seu dever religioso e conscientemente. Perdoai a imperfeição das minhas frases. Para mim falar às vezes não é muito fácil e ainda hoje o meu espírito é um pouco acanhado. Deus vos guie, Deus vos guarde. Joaquim Neto Lessa. Papéis definidos. Amigos e irmãos, filhos do mesmo Pai, que é o meu Deus e o vosso Deus, seja louvado entre vós, o bendito nome do Salvador Jesus. Amigos e irmãos, que vos dedicais ao estudo da doutrina espírita, para acelerar o progresso dos vossos próprios espíritos e ajudar as demais criaturas humanas na mesma trilha de evolução e progresso, nada mais útil ao homem, enquanto está na terra, do que a faculdade do bom senso, que o dirige em todos os passos da sua vida. Aquele que reflete, que medita sobre a razão de ser da vida atual, percebe, logicamente, que tudo quanto servir de tropeço à verdadeira ascensão para a espiritualidade deverá ser posto, incontinenti, de lado. Somente o homem cujo senso não é orientado pelo esclarecimento da fé é capaz de conduzir a sua vida sem método, sem regra, sem freio, deixando que os instintos da natureza humana se apossem da direção da sua vida, negando ao espírito o direito de governar. O bom senso é a qualidade pela qual o homem discerne entre o que lhe convém e o que não lhe serve para progresso, na sua vida presente e futura.
Deus tem definido os papéis do homem e da mulher claramente para que ninguém se confunda, não se sabendo dirigir de acordo com o sexo que Deus lhe concedeu para, igualmente, o seu progresso, a sua evolução. É assim que, segundo ides estudar na lição que breve passareis a ouvir, há deveres, eu acrescentarei, há direitos, para o homem e para a mulher, bem distintos. E todas as vezes que a confusão se manifesta no meio daquilo que Deus tão bem separou, a anarquia é flagrante. Todas as vezes que o homem exorbita da sua ação, traçada por Deus, no seio da família, no seio da sociedade, tem de se arrepender, porque erra, e, bem assim, a mulher, todas as vezes que esquece a órbita em que deve ser traçada a sua ação, passado para a esfera em que a ação masculina unicamente tem de agir, essa mulher se arrepende. Debalde a sociedade e o progresso afirmam o contrário. Debalde esse nível falso se quer estabelecer, entre as duas criaturas, que Deus formou diferentes, exatamente para se poderem completar, porque a força máscula do homem unida à graça insuperável, à doçura da mulher, fará um conjunto harmonioso e, então a vida correrá firme, bem orientada, dentro dos princípios básicos da verdade, da moral e da justiça. Todas as vezes que a vontade prepotente do homem quer arrogar a si próprio, o único valor, o único domínio, a única direção, o seu lar se ressente da falta da ação compensadora da mulher e todas as vezes que a mulher assume a direção do seu lar, com prejuízo da ação do seu esposo, o fracasso verdadeiramente se manifestará. Daí resulta que os direitos são iguais, debaixo do ponto de vista de que o homem e a mulher são filhos de Deus e, por conseguinte, um não é superior ao outro. É necessário que, nessa esfera, que Deus traçou, gravitem os dois seres, homem e mulher, cada um na sua órbita, cada um na sua competência, cada um na sua aptidão, mas o progresso, que caminha todos os dias, acelerando a evolução planetária, se faz sentir prejudicial sob o ponto de vista de que tira a mulher do seu meio, da sua ação propriamente feminina, colocando-a em posição nivelada daquele que tem por dever arcar com as agruras da vida, com as responsabilidades da direção, enfim, com a responsabilidade de chefe do lar. E a consequência de tudo isto, desse desvio moral em que a humanidade se afunda, é isto que vós vedes: poucos homens, hoje, compreendem a grandeza do matrimônio e fogem dele como se foge de um cárcere, onde se fica afogado, pela falta de ar, pela falta de ambiente, temendo o matrimônio, que consideram uma cruz pesadíssima, quando, há bem pouco tempo, era diverso o seu pensar. O homem via na futura esposa a mulher que seria a doçura do seu lar, a companheira dos seus dias, a mãe dos seus filhos, aquela que choraria as dores do seu esposo, aquela que compreenderia o coração do seu marido como compreenderia o seu próprio coração, aquela que procuraria todos os meios para suavizar-lhe a vida, fazendo do lar um verdadeiro paraíso, para que, quando ele, cansado do labor diário, da luta em favor da própria existência, da manutenção do seu lar, penetrasse nesse recinto sagrado, sentisse, desde a entrada, o perfume suavizante que exalava aquela criatura que ele escolhera para a rainha do seu coração. E a vida era feliz e tudo corria bem. Perguntai a esses que tiveram essa felicidade se não foi, realmente, um passo acertado que deram. Mas, hoje, o progresso prepara a mulher de tal forma, que o homem se assusta em tomá-la como companheira de seus dias. O homem tem receio de assumir tão grande responsabilidade, porque sabe que, pondo em sua casa uma criatura que entrega o seu nome, leva uma cabeça leviana, que não serve senão para estar vigiada a todo momento, como se fosse uma criança embele. Triste condição. Mas, meus amigos, aí está a doutrina espírita, para passar como uma plaina sobre tudo isto, corrigindo o que está errado. Defini-vos, criaturas humanas. Aquele a quem Deus confiou o sexo forte, para neste mundo, lutar, vencer, trabalhar, ser honesto, laborioso e digno,
Use os seus dotes como tal e sirva a Deus varonilmente, aquela a quem Deus confiou a grande missão da principal direção do caráter humano. Seja dócil, meiga, prudente, e conserve a sua dignidade acima de tudo, para não acontecer que a sua própria pessoa se torne ridícula perante os olhos do homem a quem ama. Mantenha-se na linha do seu dever, compreendendo seu valor próprio, compreendendo que a mulher é tão merecedora de respeito e veneração como o homem e que, nesse paralelo entre as duas criaturas, uma deve vencer pela força, enquanto que a outra deve ter o instinto da adivinhação, para perceber, de longe, de onde vem o perigo, mas, ao mesmo tempo, livrar-se dele, pela suavidade, pela enérgica ação, combinada com a brandura do seu ser. Meus amigos, quem se dedica à educação da infância deve se lembrar de que a criança, amanhã, será mulher e prepará-la, desde os dias de hoje, para compreender a grandeza do seu papel na vida, papel elevado, nobre, digno, como representante, que é, da honra e dignidade da própria humanidade. Deus abençoe todos os homens, para que compreendam o seu mistério na vida. Deus abençoe todas as mulheres, para que aceitem a missão que lhes confiou. Que a paz de Jesus reine entre todos os homens. Tiago. Para as mulheres. Meus amigos, Deus seja convosco. Permiti, também, que vos possa dizer alguma coisa sobre o momentoso assunto, porque fui mulher em minha última vida. Aqui estive, representando o sexo fraco, o chamado sexo fraco. Essa denominação, para alguns, não satisfaz. A mulher deve ser sempre forte, mas aqueles que assim pensam, esquecem-se de que, quando se diz o sexo fraco, refere-se a expressão unicamente ao corpo físico, porque o espírito não tem sexo. Se assim não fora, poderíamos dizer o sexo forte, porque, na realidade, ainda estas palavras estão a me soar, até parecem inspiradas, as grandes dores vêm para as mulheres. De fato é assim. É certo que o homem, pelas suas grandes responsabilidades, na terra, pelo seu trabalho, pelo seu próprio pensar, pelo cogitar do seu espírito na manutenção do seu lar, tem preocupações muito sérias e dessas preocupações advêm muitas dores, muitos sofrimentos. Deve ser horrível a situação do chefe de família, que se vê descolocado e, em redor de si, criaturas que lhe pertencem, esperando o pão que venha das suas mãos, mas isto são dores repartidas, porque, se o chefe de família padece por não poder matar a fome dos seus filhos, não menos padece a mulher. Porém, cruzes tão pesadas, dores tão profundas, que parecem feitas de propósito para crucificar o coração da mulher. A mulher é a filha da dor, nasce na dor e vive para a dor. Quando Jesus aqui esteve, conheceu também o sofrimento da mulher, que lhe perdoou muitas culpas. A Maria Madalena lhe disse: são perdoados os teus pecados, porque muito amaste. Mas, o amaste, aí, é sinônimo de sofreste, porque Maria Madalena, quando viu, diante de seu perfil augusto do Divino Mestre, teve tamanha dor dentro da sua alma, de o haver ofendido, que padeceu, naquele instante, as maiores torturas por que um coração de mulher pode passar. Ela se viu impura, diante daquele que era pureza personificada. E Jesus a perdoou. Maria Santíssima, a Virgem de Nazarete, quando recebeu a saudação angélica da vinda do seu filho, sentiu-se feliz, mas, pouco tempo depois, perante a profecia de Simeão, espada de dor penetrou profundamente em seu coração. Essa profecia, mais tarde, se realizou, quando teve lugar a epopeia do Calvário. Qual é a pena, qual é a voz, que pode descrever o martírio da Virgem Santa, naquela hora de agonia, em que Jesus deixou a vida da terra, para selar ao mundo além? Ninguém pode avaliar, ninguém pode medir, porque quem suportou essa grande dor foi um coração de mulher. E, se formos por aí, meus amigos, analisando o que padece o coração extremoso da mulher,
veremos que todas as mães têm um quê de amargura no seu olhar. Se são felizes, nos dias em que a aventura lhe bafeja a existência, pagam caro esses momentos de alegria. Os próprios filhos, partículas sagradas do seu amor, quantas vezes são os algozes dos corações maternos. Os maridos, que as amam, que as veneram, que lhes concedem toda a honraria do seu lar, que as respeitam, quantas vezes são eles próprios que lhes torturam cruciantemente as almas. A mulher veio para sofrer. Já o homem, pela diversidade do sentir, pela variedade do sentimento e da própria ocupação, pelo vai-vem da vida e os grandes divertimentos e distrações, pelo trabalho e as preocupações, e por toda essa miscelânea de sentimentos juntos, tem válvula de escapamento para o sofrimento. Sofre, quando tem um doente, suponhamos, em sua casa. O homem é amargura, porque vê o ser querido padecendo, mas ele tem necessidade de sair, para buscar recursos. Ele necessita agir, e, nesse momento, dá expansão à sua dor, sente alívio. A mulher, é ali, vem a noite, vem o dia, rompe a manhã, cai o crepúsculo. E a dor martirizando, martelando, macerando as fibras do seu coração. A mulher veio para sofrer. Por isso, meus amigos, para vós, que sois homens, que tendes dignidade, que tendes coração, que compreendeis a vida, porque sois espíritas, um apelo: evitai, quanto em vós couber, provocar crises desnecessárias àquelas criaturas do que são vossas companheiras, que são vossas amigas, que estão prontas a velar por vós, que são as primeiras a chorar antes que as lágrimas corram pelas vossas faces, que padecem a dor antes que ela vos tenha tocado, enfim, que são as verdadeiras vítimas do seu amor. Poupai, quanto estiver em vós, esses sofrimentos inúteis, porque aqueles que forem necessários, esses constituirão provas, e, então, o seu espírito progredirá à custa deles. Mas estas dores desnecessárias, esses dissabores de todos os dias, essas contrariedades, perfeitamente evitáveis, tudo isso o homem deve afastar, deve evitar, para que não seja perturbado o coração, ou o sentimento, de quem não deve se afligir por preocupações de outro gênero. Minhas amigas, e vós que sois mulheres, que conheceis a vida por um prisma sempre doloroso, porque as vossas alegrias são bem poucas, suportai as vossas dores com paciência, lembrai-vos de que a vida não é isto que está aqui, isto é caminho para a vida. A vida é lá, e, se, aqui, o vosso afeto, a vossa estima, não foi compreendida e o vosso coração foi espezinhado, além não será assim, porque além é o mundo da verdade, é o mundo da justiça, onde tudo se torna claro como a luz do dia. Além vive Jesus. Não vos admireis de eu vos compreender tão bem, porque também fui mulher, e, muito embora a tristeza não tivesse bafejado o meu lar e eu não tivesse, absolutamente, razão para me queixar da vida, porque muito amei mas muito fui amada, embora o meu coração nunca houvesse padecido uma injustiça, por parte daqueles que me deram ser, compreendo a vida dos outros. E, apesar de tudo isso, conceito aqueles, cujas vidas principiam agora, aqueles que constituirão família, que vão viver juntos, sabe Deus até quando, a que vivam sempre unidos, amorosos, lembrando-se de que o homem é força, a mulher, a doçura, e amando-se, e vivendo no mesmo carinho, entrelaçados, porque Deus abençoará essa união. Sede, pois, vós, felizes, meus amigos na terra. Eu só pude ser feliz no além e dou graças a Deus porque assim foi. Paz a todos os homens. Irene. União fraterna firme. Seja louvado o nome de Jesus nesta casa como em um verdadeiro templo de caridade cristã. Meus amigos, meus irmãos, a benção que acabo de suplicar para vós, é o desejo sincero da minha alma, que sejais abençoados no amor daquele que é o Cordeiro Imaculado de Deus. São palavras que se contêm no Evangelho, estas que vou citar: Jerusalém, Jerusalém,
Quantas vezes quis eu acolher os teus filhos como a galinha acolhe os seus pintainhos sob as suas asas, e tu não quiseste. Assim falou o Divino Mestre, para aqueles que, em lugar de se ajuntarem, dispersavam-se. Falo eu ao número de espíritas aqui neste recinto contido, a imitação do grande Mestre, aquele que é o pastor das almas. Quero também juntar-vos todos num bloco unido, fraterno e firme, para que possais resistir aos embates constantes dos que olham para vós, não porque desejem aprender, pelas vossas obras, os ensinos do Mestre, mas para criticar o menor dos vossos gestos, com essa crítica impiedosa e malsã que é o privilégio daqueles que não têm a fé baseada na paz, na mansidão de Jesus. Meus amigos, eu procuro juntar-vos, porque o Mestre assim ordenou. Eu procuro fazer de vós um bloco unido, porque, sem essa força coesa, que deve caracterizar os crentes espíritas, não podereis fazer o que se espera de vós, no meio dessa sociedade que não compreende o que é a verdadeira crença. O que se espera de vós no mundo cristão, onde sois como uma gota no meio do oceano. O que se espera de vós? Muito, relativamente à vossa força, pouco, relativamente à vossa fé. Se por vós mesmos não tendes a força suficiente para arcar com o que possa vir de adverso na vossa carreira, a vossa fé, se é que ela existe, muito pode realizar. Eis porque a minha entrada foi esta: desejo unir-vos, juntar-vos, como outrora o Divino Mestre falou, relativamente aos filhos de Jerusalém. Vos vistes, a profecia foi realizada. Não ficou pedra sobre pedra. Atentai bem, para que tal profecia não seja aplicada a vós também. De tanto o homem pensar por si, de tanto o homem procurar os seus próprios interesses, de tanto o homem buscar a ciência mundana, foge-lhe a ciência divina. Cada um que se levanta a pregar sem o fundamento dessa doutrina do além, buscando o alicerce falível, movei disso, tudo que assim edificar, ruirá. Vereis que assim será. Guarde Deus esta casa do pensamento que corre o mundo e que consiste em elevar o homem à altura do seu Criador. Meus amigos, guardai-vos do orgulho. O orgulho é a causa de muitos males e a sua origem nasce no egoísmo. A casa que me confiaste e que eu aceitei para servir-vos e chegar ainda mais de perto do meu Deus, não pode seguir a direção errônea que o homem procura dar às suas agremiações. Aqui é preciso que o nome do Mestre seja confiado somente a um, porque igual a ele, nem ainda mesmo no além, ninguém será. Só ele deve à humanidade prestar a obediência que o discípulo presta ao seu Mestre. Venho pedir-vos, suplicar-vos até, se tanto for mister, que sejais unidos, procurando aumentar o número daqueles que materialmente sejam o esteio desta casa. Mais de uma vez vos tenho dito que a direção espiritual, graças a Deus, não há de faltar. O pão material, que pertence ao corpo, cumpre ao homem angariar com o suor do seu rosto, no dizer da providência. Assim está determinado, mas sabeis também que todos aqueles encaminhados para esta casa, trazem uma tarefa a cumprir. Os que não vêm para realizar, são transitórios, passam, vêm e vão. Mas os que vêm e permanecem, é porque têm tarefa a cumprir aqui. Mãos à obra, meus irmãos. Não deixeis que o sol se ponha em vosso dia, sem que tenhais uma realização feliz feita. Quanto às crianças abrigadas sob este teto abençoado por Jesus, em parte entregues à direção espiritual do além e em parte entregues e confiadas à vossa dedicação de trabalhadores, são crianças dirigidas para que com intenções que vós outros não podeis apanhar. Por isso, não tendes razão, em absoluto, quando ergueis a voz fazendo esta ou aquela censura. São filhos da casa, têm direito ao pão espiritual que fartamente lhes é distribuído e por conseguinte, têm direito ao pão material que parte das vossas bolsas. Aqui, tudo quanto se dá é voluntário. Ninguém é obrigado a fazer este ou aquele serviço. Tudo aqui é voluntário. Quantos de vós podem afirmar a verdade das minhas palavras neste instante? Quantos podem dizer, aqui estou eu,
que voluntariamente vim e, sem esperar recompensa humana, trabalho alegremente. Aqui, tudo que parte do coração, é bem aceito, e a dádiva que se oferece para o pão das crianças não deve ser ultrajada por quem não sabe compreender o seu alcance. Assim como do céu, do além luminoso baixam fluidos salutares, redentores, para todos vós, inclusive elas, assim, também Deus proverá para que almas alevantadas, de sentimentos de caridade altruística, verdadeiramente piedosas e cristãs concorram com o que é necessário para o pão material das crianças. Asilo Espírita João Evangelista, é uma verdadeira arca de salvação, para livrá-las do que se passa lá fora, para protegê-las contra a maldade do mundo, para ampará-las contra os maus pensamentos das almas pequeninas. Glória seja dada a Deus. Mais uma vez apelo, sede unidos, coesos como um bloco e protegei esta casa com energia máscula, energia dos vossos espíritos, bem como a atividade dos vossos braços trabalhadores, que fluidos de Deus não faltarão sobre vós. Paz a todos os homens. João Evangelista. Os desejos de um pai. Meus amigos, é desagradável para vós, espíritas, habituados a comunicações elevadas no final das vossas sessões, receber em seu lugar outra qualquer comunicação. Mas eu procurei falar no começo e não pude. Foi-me permitido, por espírito que deveria falar neste instante, dizer estas palavras. Em primeiro lugar, eu venho agradecer a esta casa o acolhimento que deu a duas filhas minhas, filhas que para aqui vieram quase que imediatamente à minha partida para o além. Eu venho agradecer os cuidados tidos para com elas, venho agradecer a boa orientação que têm recebido. Hoje, compreendendo as verdades que o Espiritismo contém, eu sou um apologista da doutrina espírita. Certo de que sou também um espírito, dou graças por esta revelação que traz ao homem a certeza de uma vida eterna. Ao menos para isto, sirva o meu depoimento. Vivi na terra como homem, vivo hoje no espaço como espírito. Se a minha condição não é elevada, também não é desagradável. Deus deu a paz ao meu espírito, que se sente feliz no mundo em que vive. Eu venho pedir que sejam registradas estas palavras. Desejo que as minhas filhas continuem bebendo os ensinamentos que a doutrina dos espíritos lhes fornece. Essa doutrina é verdadeira, ela traz as notícias do além por intermédio dos espíritos adiantados e também dos fracos, nas minhas condições. Peço e desejo que minhas filhas não se afastem daquilo que o Espiritismo lhes ensina, porque aí é que está a verdade para lhes encaminhar os passos na vida terrena. O acontecimento último da sua vida, isto é, alguma coisa que elas sabem a que me refiro, foi do meu gosto, muito do meu agrado. Se bem que a proteção humana seja uma coisa falível, porque pode acabar como tudo na terra acaba, não se pode viver na terra sem ela. E essa justa medida as pôs ao abrigo de umas tantas coisas desagradáveis que poderiam vir feri-las. Meu pedido especial é este: não é bom espírito aquele que faz guerra ao seu irmão em qualquer doutrina, mas também professar a doutrina espírita e ao mesmo tempo aceitar ensinamentos de outros credos, não é ser sincero. Elas que estão habituadas aqui, aprendendo o Evangelho pelas palavras dos guias, nunca deverão em hipótese alguma da sua vida, aceitar, testemunhar ou assistir quaisquer atos que não sejam espíritas por pertencerem a outros credos. A sinceridade é antes de tudo. Um espírita numa missa, não entendo. Um espírita em qualquer outra cerimônia de igreja, igualmente eu não entendo. Um espírita deve cingir-se à manifestação da sua própria crença. Vim para dizer estas palavras, porque sei o que estou falando e sei também que estou sendo entendido. Faço votos sinceros pelo progresso desta casa, a quem o meu espírito dedica toda a sua gratidão, toda a sua estima, rogando a Deus pelo seu progresso, pelo seu adiantamento, e que almas bem formadas venham para aqui contribuir para o aumento dos fundos necessários à entrada de outras crianças necessitadas.
Deus abençoe as minhas filhas e as conserve sempre no caminho da verdade, da justiça e do direito, sendo inflexíveis em pontos de fé, dando sempre prova ao mundo de que foram educadas e aprenderam dentro de uma escola espírita, que não somente cuidou do pão do seu corpo, mas também deu-lhes o pão para as suas almas. Preenchi o que tinha para dizer. É desagradável que tivesse sido no fim, porque vós naturalmente não me perdoareis, mas, em parte, não sou culpado, porque quem ia falar, ordenou que eu viesse e o meu pedido está feito. Deus abençoe não somente as minhas filhas mas também as companheiras que aqui se encontram e que com elas foram criadas juntas como verdadeiras irmãs. Um só nome direi para que seja reconhecido e é o meu nome de batismo. José. Mas uma prova de vida. Meus amigos e meus irmãos, que a paz do Salvador reine entre vós. Tenho satisfação mais uma vez, porque me é permitido penetrar neste recinto, onde uma vibração forte, neste momento, me atrai. Desde o início desta hora de trabalhos mediúnicos, eu sinto o teu pensamento a procurar-me, eu sinto que as vibrações do teu espírito procuram, no além, essa corrente fluídica, que me faça descer, para, mais uma vez, dar um testemunho solene, que venha a esclarecer as tuas dúvidas, apontando-me tal qual sou no presente, muito embora essa entidade que se manifesta não tenha sequer a sombra, o vislumbre da palavra antiga que era animada, ainda, pelo ser material. Meu amigo, se esta sessão fosse amanhã, bem melhor seria a ti, talvez, mas, como devemos todos seguir a praxe do costume, não podendo, em conjunto, vir amanhã, eis-me em tua presença. Como irás passar esse dia? Como irás viver? Como as tuas recordações te farão sentir, nesse dia? O que guiará a tua vontade, o teu passo, o teu pensamento? Olha, uma palavra ainda de amor, uma palavra de sentimento verdadeiro, um abraço estreito, sincero e leal, te quero transmitir nesse instante, embora esta ação se realize pelos fluidos que de mim partem. Como ser terreno, eu te envolveria nos meus braços, mas, como ser espiritual, que, na realidade sou, eu só te posso envolver nos meus fluidos. É, ordinariamente, a ideia do homem perpetuar a memória dos que se vão, e, para que não seja esquecido o ser querido, que partiu, o bronze, o mármore, a estatuária, procuram reproduzir a sua figura material, mas a realidade é que a lembrança, para ser durável, só pode existir dentro da alma. Que significam no cemitério, os grandes mausoléus? Poderão eles perpetuar a memória daquele que se extinguiu, para o mundo? O estranho passa indiferente, perante essa escultura de mármore, que representa a imagem do que se foi. O que o mundo procura perpetuar é a ideia humana, é a matéria, enquanto que o espírito, aquilo que jamais acaba, a parcela de vida, que é eterna e que jamais se extinguirá, essa só pode viver no meio dos outros espíritos. E, quando duas almas são gêmeas, por assim dizer, podem correr os dias, podem correr os anos, podem correr os séculos, os eons, como antigamente se dizia. Tudo isso pode correr, a imagem perdurará, porque a recordação fica. Perguntai às mães que perderam os seus filhos, no dizer do mundo, que temporariamente se veem privadas da sua presença. Perguntai-lhes se elas precisam ter uma figura reproduzindo o vulto querido. Elas não precisam. E não precisam por quê? Porque a imagem do Filho adorado, que se foi, está escrita indelevelmente em seus corações. Assim, os nossos espíritos, tão intimamente ligados, em tantas vidas quantas eu agora sei, não precisam de recordações materiais, para se quererem sempre. Vivemos da alma, vivemos do afeto espiritual, e, em qualquer ponto do universo onde os nossos espíritos se encontrem, quer encarnados quer desencarnados, haverá sempre essa corrente atrativa. E a prova aí tens. Pensaste, quiseste, aqui estou. Meus amigos e meus queridos irmãos, a vida é assim, eterna, sem solução de continuidade, indefinida.
e é preciso saber aproveitá-la, para poder ser feliz. O tempo que eu perdi não desejo que outros percam. Aqueles que, no albor da vida, começam a conhecer os primórdios dessa doutrina, bem felizes serão mais tarde, porque, quando soprar o vento da diversidade, à sombra desta doutrina se abrigarão. Quando o vento tem os dias de bonança e felicidade, ao sol desta doutrina se abrirão as suas almas, e, quando raiar o dia final da existência terrena, as suas almas, iluminadas, partirão para o além. Os afetos terrenos, aqueles que são sinceros, passam para outra vida, não são esquecidos por ninguém. Vós todos, pois, não quero falar egoisticamente, só para mim e para os meus, vós, que aqui estáis e que mandastes para o além os que vos são queridos, sabei mais uma vez, eles estão vivos, perfeitamente vivos, olham e vos veem, se não com os olhos materiais, porque não os possuem, com os olhos de maior alcance, com a visão espiritual, acompanham os vossos passos, seguem os vossos caminhos, veem as vossas direções e vêm mitigar as vossas saudades. Quando uma data como esta de amanhã se aproxima e que se realiza, efetivamente, vem toldar o ambiente da vossa fé. Que a morte não faça perder noites de sono quem tem a certeza do eterno dia. Que a morte não venha perturbar o repouso daqueles que, pelo sono, se podem desprender, para se encontrarem com os seus queridos. Não. Que a morte não perturbe a serenidade daqueles que têm a felicidade de abrir os olhos à fé espírita, porque a morte é o meio que Deus encontrou de abrir as portas da outra vida para a verdadeira felicidade. Meus amigos, mais uma vez, não desdenheis da morte. Ela é companheira da vida, ela trabalha para a própria vida, melhorando a situação de quem se encontra recluso, para uma liberdade infinita. Paz às vossas almas, bênçãos do céu sobre os vossos corações aflitos, serenidade para os vossos ânimos, e luz, que vos esclareça e conforte. Deus vos guarde. Maria Luísa. Doutrina de paz. Meus amigos e meus irmãos, eu vos desejo paz. É o voto constante dos espíritos, ao descerem nas reuniões espíritas, paz. E porque a paz resume tudo quanto de bom se possa desejar ao ser amado, e porque a paz resume a expressão da doutrina do Cristo, e porque a paz é o supremo dom que Deus pode conceder à criatura, nós todos, abrindo uma sessão ou encerrando-a, fazemos sempre esta saudação, nesse voto altíssimo, paz, concedida ao homem. Em que consiste a paz que nós desejamos às criaturas terrenas? Em que consiste esse dom precioso, emanado de Deus e concedido por Jesus, para que o ser humano tenha a tranquilidade necessária, dentro da sua alma, e conduza sob essa inspiração os seus dias terrenos? Essa paz consiste na certeza que o indivíduo tenha, do cumprimento do seu dever. O homem de bem, o homem que se preza, faz questão fechada do cumprimento do seu dever. Isto, porém, é muito relativo de indivíduo a indivíduo. Muitas vezes, o homem supõe que o seu dever está em um lugar, quando ele está bem no outro. Muitas vezes o homem supõe que a interpretação que dá a este ou aquele fato está razoavelmente feita e, no entanto, ela não é a expressão do seu dever. Muitas vezes, o indivíduo assume esta ou aquela atitude e tem a certeza de que, assim procedendo, deu cumprimento ao seu dever e, no entanto, muito se afastou dele. A paz de Jesus é a certeza do dever cumprido. Mas, como conciliar essa definição com os argumentos anteriores, que acabo de fazer? Muito facilmente. O divino Nazareno, o meigo Jesus da Galileia, quando esteve entre os homens, pregou a sua doutrina de paz. Quem não conhece os evangelhos de Jesus procure lê-los. Lá se encontra impresso o mandamento do Mestre, quando disse: Eis que vos mando como cordeiros, para o meio de lobos, eis que vos lançarei no mundo onde sereis perseguidos, onde vos açoitarão, vos prenderão, onde sofrereis muito, por amor do meu nome. Mas tende coragem, porque por esse nome vencereis o mundo. Ora,
Meus amigos, é exatamente o que o homem não faz, procurar vencer o mundo. O homem se enreda de tal maneira nas teias traiçoeiras do mundo, que fica qual mosca em teia de aranha, tolhido, manietado, sujeito ao preconceito social, privado da sua liberdade de pensar, e, ao mesmo tempo, preso a conveniências de tal ordem, que essas conveniências, meramente sociais, meramente acessórias e de somenos importância, assumem o papel do seu dever. E assim, mascaras o dever, qual faz a gralha com penas de pavão. Meus amigos, tenham espírita diante de si, em letras indelevelmente firmadas, as três grandes que significam PAZ. Essas três letras, colossalmente escritas, estejam defronte dos seus olhos, em qualquer circunstância da sua vida. Será por elas que o espírito vencerá. Jesus venceu brando, sereno, meigo, majestoso e bom. Jesus venceu, porque, não obstante toda a injúria do farisaísmo, não obstante toda a astutícia dos escribas, não obstante a filosofia insensata dos sábios de então, não obstante o orgulho dos hipócritas e fariseus, a sua atitude foi sempre aquela, de quem for enviado para estabelecer a paz. Implantem as famílias espíritas, em seus lares, esse elemento indispensável. Quando a árvore abençoada da paz frutificar em cada lar, quando o seu estandarte glorioso se estender por toda a terra, então, veremos que os prejuízos se acabarão, que a separação terminará e que os homens formarão um só batalhão, chefiado por um, que é o Cordeiro. A visão, que o planeta da Terra oferece, presentemente, ao espírito que, de longe, procura divisar a sua marcha, é dolorosamente impressionante. Do alto, se divisa como que uma cachoeira vermelha de sangue, que se precipita no abismo da descrença. Nações contra nações, famílias contra famílias, ódios arraigados, implantados, degenerando em perseguições, falta de fé, simulando crenças, provocando verdadeiras hecatombes. A terra é um vasto lençol vermelho, de um lado, a guerra insensata, a desmembrar a família humana, transformando homens em campos de cadáveres, de outro lado, vícios proliferando, implantando as suas tendas destruidoras e prejudiciais, em lugar dos templos da verdadeira piedade cristã. De uma parte, as enormes catedrais, ocultando, na imundície dos seus ouros e pedrarias, os vícios mais hediondos, acobertados pelos confessionários. De outra parte, a fé, se apagando, exangue, agonizante, nos seus últimos momentos de vida. A terra é um hospital de dor, representa um campo de guerra, é uma verdadeira carnificina, a terra que Jesus formou para a paz. E onde se ocultam os mensageiros benditos, portadores do raminho verde de oliveira. Onde se ocultam os mensageiros do Senhor, portadores dos fluidos benéficos, que cicatrizam as mágoas dolorosas da alma. Onde se ocultam. Fogem da terra, a terra, onde Jesus andou, a terra, regada pelo sangue de Cristo. Onde se ocultam os mensageiros do bem. Eles não se ocultam, meus amigos. Eles não se podem ocultar, eles se esforçam constantemente, falanges e mais falanges de espíritos luminosos, procurando insuflar, na terra, o orvalho bendito da paz do Senhor, procurando estabelecer, entre as famílias, o verdadeiro princípio da crença imortal, crença salvadora, crença que realiza, crença que é uma verdade, mas não podem violar as barreiras do vosso livre-arbítrio, não podem transpor os umbrais da vossa própria consciência, porque Deus o fez sagrados, não podem ser os reguladores da vossa razão, porque a razão foi feita para ser usada em benefício próprio, não podem amordaçar a vossa vontade, que Deus fez livre. Então, que fazer? Que fazer? É que, se vós fordes contar, neste planeta imenso, um a um, os verdadeiros crentes, devotados ao Mestre, bem poucos achareis. Bem poucos encontrareis, que se consagram a Jesus, colocando-o acima de tudo,
bem poucos encontrareis que possam dizer, como apóstolo, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, bem poucos encontrareis. Eis a razão porque, não obstante a dádiva sublime do Mestre, não obstante a benção sacrossanta de Deus e não obstante a solicitude dos abençoados guias, a terra continua